Quero chamar aqui o Brendo, está ministrando a palavra do Senhor, amém? Pai, toma o teu filho em tuas mãos nessa manhã. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através do teu filho. Usa, Senhor, com profundidade, Senhor, para que a tua palavra venha chegar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom dia, igreja. Tem que ser assim para a gente poder não dormir. Que o Senhor te abençoe. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Deitada é melhor. Quero que você de antemão já abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 40. E eu acredito que o Senhor vai falar com a gente essa manhã, vai ministrar os nossos corações. Coloca o tema aí pra gente. Ministrar é sempre um desafio, né? Mas a gente vai conseguir. Mais uma vez. Quero falar com você sobre a justiça de Deus. E a gente precisa entender que Deus dá tempo, Deus dá estratégias, Deus convoca filhos para que aquilo que Ele vai estabelecer sobre nós como igreja, como noiva de Cristo, seja estabelecido no tempo certo, seja feito no tempo certo. A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia hoje, entendendo que a justiça de Deus é real e Deus quer fazer justiça sobre os seus filhos. E por isso eu quero falar com você hoje sobre Dicai no Sul. Você vai entender. Amém? Vamos ler comigo Isaías capítulo 40, versículo 3 ao 5. Se minha voz falhar, o Espírito Santo vai continuar ministrando a igreja. Isaías capítulo 40, versículo 3 ao 5. Vou ler junto com vocês. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada e juntos todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Você pode dizer amém por isso? Curva a sua cabeça. Senhor, nós oramos por essa palavra que está sendo liberada essa manhã. Nós oramos para que a sua justiça seja impetrada sobre nós. Nós oramos para que nós vivamos exatamente aquilo que o Senhor disse que nós viveríamos. Nós não viveremos pelo aquilo que dizem que nós teremos que viver, mas nós viveremos por aquilo que o céu liberar sobre nós. Nós honramos a sua palavra, nós veneramos a sua palavra e nós dizemos: eis-nos aqui, faça-se cumprir a sua justiça em nós. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero falar com você sobre justiça, e justiça aqui é Dicai Osune. Dicai Osune significa formar o estado que Deus falou sobre você e fazer isso se tornar uma realidade. Dicai Osune quer dizer: uma palavra está liberada sobre você e ela não depende de outras pessoas para que ela se cumpra. Ela depende apenas de você. É você formar o estado que Deus falou sobre você e fazer isso se tornar realidade. Uma profecia havia sido liberada através do profeta Isaías. Obrigado. Através do profeta Isaías sobre a vida de alguém. Uma palavra havia sido liberada de que alguém no deserto iria clamar. Alguém no deserto iria fazer com que essa palavra de Isaías fosse de fato completada. João capítulo 1, versículo 22 e 23 vai dizer algo muito importante. Coloca aí pra gente, que eu quero ler junto e depois a gente segue com aquilo que Deus for ministrando, porque nada do que está ali vai ser o que Deus quer falar. João capítulo 1, versículo 22. Coloca aí. Desculpa, Ana, não passei para você. Parece que é rápido, gente, lá em cima, mas não é. Então passa antes para a gente ser o mais rápido possível. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Ou seja,
Uma palavra havia sido liberada anos atrás. E alguém nesse momento agora começa a impetrar sobre a vida dele mesmo o Dikaiosune de Deus, que há uma palavra liberada sobre mim e eu vou fazer ela se tornar realidade. Alguém disse lá atrás: alguém vai se levantar no deserto, alguém vai endireitar os caminhos do Senhor, e alguém vai aplainar para que o Senhor Jesus venha. Uma palavra foi liberada. Uma pessoa precisa tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse da palavra que foi liberada. Você pode falar para você mesmo, você não vai falar para o seu irmão, você vai falar para você mesmo: eu vou fazer a palavra de Deus liberada sobre mim se tornar realidade. Quem é você, meu irmão? Quem somos nós na hora de revelarmos a palavra que foi liberada sobre nós? Alguém entendeu que a palavra liberada precisaria ser cumprida nele. Não nos falta palavra, nos falta posições. Você não precisa de mais palavras, você não precisa de mais um culto como esse para você entender que o que falta você fazer é fazer a palavra de Deus virar justiça sobre você e encarnar a verdade. A gente facilmente ouve coisas ruins que falam sobre nós. Facilmente aquilo que falam ruim sobre você, a gente toma como verdade. E aí nós esquecemos que aquilo que dizem sobre nós não tem nada a ver com a gente. O que tem a ver com a gente é o que a Bíblia diz sobre nós. A gente ouve palavras que nos machucam. E as palavras que nós ouvimos só nos machucam porque nós não ouvimos as palavras de Deus. Porque quando nós paramos para fazer o Dikaiosune de Deus sobre nós, nós entendemos que não importa o que falam sobre a gente. O que importa é a minha verdade. É a verdade que eu vivo no Senhor. É fazer, tornar justiça. João Batista bateu no peito e disse: se tem alguém que precisa se levantar no deserto, essa pessoa sou eu. Você precisa bater no seu peito e dizer: se tem alguém que precisa se levantar na minha casa, esse alguém sou eu. É fazer a palavra se tornar justiça em você mesmo. João Batista disse para ele mesmo: eu serei aquilo que Deus disse que eu serei. Você pode repetir para você mesmo: eu serei aquilo que Deus disse que eu serei. O propósito está inteiramente ligado à dor, ao problema. O propósito que Deus tem para nós está inteiramente ligado à dor ou ao problema. Alguns dias atrás eu também, por ouvir muito daquilo que dizem sobre nós, estava muito ferido. E aí eu iniciei um período de jejum, um propósito. E aí nós, como juventude, começamos o que a gente está? O voto do Nazireu. Por isso que eu estou de cabelo grande, eu odeio. Vamos ficar 1 ano aí sem cortar o cabelo. Começamos o propósito do Nazireu. Esses dias, na sexta-feira, estávamos no monte. É que a gente não está postando, mas a gente está se movimentando. E as pessoas também não precisam ver os movimentos que Deus dá a você. Você não precisa postar aquilo que Deus está fazendo. Esses dias eu estava também nesse movimento. Eu falei assim: eu acho que estão falando muita coisa, acho que estão achando que eu sou um ator. Eu vou postar que eu não sou um ator. Aí eu comecei a postar, até que Deus falou: para de postar. As pessoas não têm que saber o que você faz. As pessoas têm que ouvir a palavra da verdade que está na sua boca. A rede social precisa anunciar Jesus, ela não precisa anunciar sobre você, amém? Suas redes sociais não precisam falar sobre você, elas não precisam falar aquilo que você faz, elas precisam falar aquilo que Deus está fazendo. Eu falei que eu não ia pregar nada do que estava aqui, eu estou buscando anotações aqui. Nesse período que nós estamos em jejum, propósito e orando, tem algo muito interessante que Deus começou a trazer à minha mente para que eu entendesse. Estudando psicologia, a gente começa a perceber algumas coisas e eu entendi algo em Deus muito pontual. O propósito está inteiramente ligado à dor ou ao problema que você está vivendo, à situação que você está encarando. Como assim, Brendo? Eu falei isso ontem, onde eu estava ministrando, e eu acho que vou repetir isso na quarta também, esse texto.
Se alguém fuma, se alguém tem sérios problemas com vício, que destrói os pulmões dessa pessoa, que prejudica os pulmões, com certeza Satanás o aprisiona essa pessoa nesse vício, porque a voz dela foi criada para adorar o Senhor. Todas as pessoas que têm problema em abrir mão do vício, que prejudica os pulmões, essa pessoa livre desse vício, ela é uma voz potente para adorar o Senhor. Se tem alguém com mente confusa, você conhece pessoas assim, com mente confusa, inseguros, tem dúvidas constantes, nunca sabem o que Deus está falando, nunca entendem os propósitos de Deus, essa pessoa provavelmente foi chamada para liderar e inspirar pessoas. Ela vive com a mente confusa, ela toma decisões que prejudicam ela abre mão de coisas que Deus deu a ela muito facilmente. Está sempre batendo a cabeça. Essa pessoa foi chamada para liderar e inspirar pessoas. Satanás entendeu que colocar confusão na mente dessa pessoa, ele vai ganhar mais uns 50 aí com ele. Porque essa pessoa foi chamada para liderar e influenciar pessoas. Se você conhece alguém que enfrenta distrações e é muito procrastinador, com certeza essa pessoa foi chamada por Deus e ela carrega estratégias, ideias e visões diretamente do céu. Pessoas que se distraem muito fácil, essas pessoas têm um código direto com o trono. Quando você senta para conversar com ela, ela tem ideia, ela tem estratégia, ela tem visões do céu. Mas ela vive distraída. Satanás entendeu que colocar distração nela, ela se perde e ela demora a fazer o de Kaiosune do Senhor sobre ela. Se essa pessoa tem problema com vícios e pornografia, ela carrega uma profunda capacidade para intimidade, aliança e tem chamado de cura divina. Todas as pessoas que se perdem nesse pecado, quando você senta para conversar com ela, você percebe que ela fala de cura como ninguém. Ela ama oração de cura. Eu estou falando com propriedade. Ela ama. A gente conversa com muita gente. Ela ama esse assunto de cura interior, de cura divina, né? Segue essa galera aí de adoração, vendo o braço crescer, a perna crescer. Essa pessoa carrega uma profunda intimidade com o Senhor. Se você conhece alguém que possui uma obsessão por estética, o cabelo tem que estar sempre impecável, a roupa tem que estar sempre impecável, sai de casa sempre atrasado porque está sempre se arrumando, está sempre perdendo tempo com estética. Essa pessoa foi criada para refletir a glória de Deus. Observe essas pessoas. Quando elas estão bem arrumadas, quando passam, você olha para essa pessoa, não com um olhar pecaminoso. Meu Deus, que pessoa bonita e elegante. Não é assim? Ela carrega a glória de Deus. Por isso Satanás aí vai fazer várias teorias, né? Aí vai botar um cropped, outra coisa parecida, né? Usa mamãe tão forte para malhar. É isso, justiça não é o que você faz com a sua mão. Justiça é o que você se torna. Você não vai fazer justiça tentando calar a boca de quem está falando de você. Você vai fazer justiça se tornando exatamente o contrário do que disseram que você seria. Justiça é você entender que você vai se tornar exatamente o contrário do que aquilo que estão falando. É isso que Deus quer fazer. Ou seja, então eu serei. Se é isso que Deus quer para mim, pastor, então é isso que eu vou ser. Eu vou economizar tempo. Eu vou viver debaixo do propósito mais facilmente. Eu vou viver abundantemente de forma mais rápida. Eu vou fluir debaixo do Espírito de Deus. Eu vou alcançar aquilo que Deus quer para mim. A cruz que você precisa carregar, ela não é ortopédica. A cruz que o Senhor tem para mim e para você todos os dias, ela não é ortopédica. Ela não se amolda ao seu corpo. Ela não tem o seu molde. A cruz que o Senhor tem para nós, Ele nos espicha, nos estica, nos alarga, arranha. A cruz que Deus tem para nós, ela não é ortopédica. Ela não faz as nossas dobras. Ela nos estica. Ela nos arranha. Ela nos tira do estado confortável.
A cruz é vergonha, é dor. A cruz não se amolda a você, é você que se amolda a cruz. O peso da cruz não é para você, você que é pesada para a cruz. Nós que somos pesados para a cruz. Eu entendi algo muito importante e tenho entendido algo muito importante nesse período. Eu entendi e abri mão, até com a juventude a gente estava conversando e eu disse, eu abro mão do próximo avivamento. Não vamos orar mais por avivamento. A gente precisa entender que esse não é mais o papel da noiva, orar por avivamento. O papel da noiva de Cristo é se preparar para o noivo. Quem se prepara vive o avivamento. Quem vive um avivamento sem preparo se perde dentro do avivamento. Então, esse não é o papel da noiva de Cristo. O papel da noiva de Cristo é estar atrás de um casamento. Meu papel é tecer o vestido da noiva de Cristo, porque o justo juiz vai voltar e vai procurar a sua noiva. Ele não vai procurar uma igreja avivada, ele vai procurar uma noiva que está tecendo o seu vestido com atos de justiça, que está colocando as coisas no lugar, que está nivelando os montes, que está aplainando as ruas. Não tem como eu fazer e orar por avivamento se eu passo na rua e não estou tendo compaixão do mendigo que está na rua. Isso precisa voltar a nos ferir. Os atos de justiça dos santos é tecer o vestido da noiva. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Amar está vinculado ao compromisso e à fidelidade. Fidelidade é a integridade do caráter, mesmo quando o noivo não está. Deus não nos vê no culto, irmão. No culto Deus nos assiste. Deus nos vê em casa. Deus nos vê no celular. Deus nos vê na academia. Deus nos vê na faculdade. Ele nos vê na praça. Ele nos vê no monte fazendo oração contrária. Ele vê e vela pela sua justiça. As maiores coisas em Deus começam invisíveis. As maiores coisas que Deus vai fazer na nossa vida, elas começam invisíveis. Elas começam dentro do quarto. Elas começam com uma ordem contrária ao seu desejo. Elas começam como uma pequena semente. A semente, quando plantada, ela se torna invisível. Ela é visível enquanto ela está na mão do agricultor. Mas quando ela é plantada, ela se torna invisível. Ninguém está vendo. Daqui a algum tempo verá um broto que se tornará uma árvore. Mas antes disso, as raízes e as estruturas estabelecidas para que a árvore permaneça de pé estão escondidas. A gente não precisa subir nesse altar com o microfone para dizer que nós somos crentes. Que o Senhor nos livre de subir aqui apenas para mostrar que nós somos crentes. Vida em Deus e aqueles que são filhos se manifestam fora de plataformas. O altar não é aqui, o altar é aqui. Quem nós somos fora da plataforma? Quais são os pré-julgamentos que nós fazemos das pessoas? Quais são os atos de justiça que nós como noiva estamos fazendo? A justiça de Deus é simples. Deus não vai te apoiar em nada que te apoie. Há uma falsa sensação daquilo que nós fazemos e que está dando certo, mas que está nos afastando de Deus, como se isso fosse bom. Tem coisa que nós fazemos, nos afasta de Deus, mas é maravilhoso. Essas coisas, aquilo que nós chamamos de boas, daquilo que são sutis, daquilo que rouba a nossa atenção, daquilo que rouba a nossa força, daquilo que mina as nossas ideias, daquilo que faz perder a força do coração, daquilo que diminui o amor com as pessoas. Essas coisas nos roubam de Deus.
Aquilo que foi plantado e que é invisível ontem, hoje e amanhã será a prova do resultado frutífero que você terá. Não é subir nesse altar como se eu estivesse plantando. Eu não planto aqui. Eu não posso plantar aqui. Nós plantamos com a porta do quarto fechada, sem que ninguém saiba o que você está fazendo. E dói, irmão. Dói porque a gente não foi feito para ficar sozinho. Por isso dói. Mas todas as vezes que o Senhor deu a ordem para que a gente feche a porta do quarto, não é para que você se sinta sozinho, é para que você entenda que quem está com você não está do lado de fora da porta, está do lado de dentro. Ele está ouvindo aquilo que a gente está falando. Quem se recusa a olhar para dentro de si com sinceridade, não consegue ser transformado. O orgulho aprisiona, a soberba cega. A realidade mais terrível do universo é a justiça de Deus. John Piper disse isso. A realidade mais terrível do universo é a justiça de Deus. Porque Deus dá tempo, dá corda, e na hora que Ele vai impetrar a justiça, é terrível. Eu vim aqui hoje não para te fazer pular e gritar. Eu vim aqui hoje com dor para dizer: a justiça de Deus é terrível. A gente precisa voltar a pregar que Deus vai matar. A gente precisa voltar a pregar que Deus continua matando. A gente precisa voltar a pregar que Deus continua destituindo filhos. A gente precisa voltar a pregar que, se for necessário Deus nos levar para não nos perder, Ele vai fazer isso. A gente precisa voltar a pregar que os atos de justiça da noiva de Deus precisa ser tecer os vestidos da noiva. E a gente precisa entender uma realidade: aquilo que eu faço não importa para Deus. Limpar a igreja não importa, estar numa escala não importa, pregar a palavra aqui em cima não importa. Talvez nem deveria. Talvez nem fosse necessário. Se todos nós reconhecêssemos que somos filhos, ter um culto para pregar a palavra. A gente precisaria pregar uns aos outros. A gente tem que pregar da porta para fora. Tem gente que não vai entrar na igreja por nossa culpa. Tem gente que não vai subir aquelas escadas por nossa culpa. Tem gente que não vai passar por aqueles portões por nossa culpa, por conta dos nossos atos de justiça lá fora, que degrinem a imagem de Cristo Jesus. E eu não estou falando daquilo que inventam sobre você, daquilo que difamam contra a sua imagem, para tentar degrinir a sua imagem. Não, eu estou falando de coisas reais que fazemos, que mancham o vestido da noiva de Cristo. Meu Deus. Nós precisamos se tornar o que Deus disse que nós nos tornaríamos, o mais rápido possível. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça o mais rápido possível. O mais rápido possível. Ande com quem te exorte todos os dias. Ande com quem grita as verdades de Cristo na sua cara todos os dias. Tenha coragem de sentar, olhar para o rosto do seu irmão e dizer: irmão, o que você vê em mim que é errado? Me ajuda a ser melhor. Nós subimos o monte esses dias, na quinta-feira. Não por ser o Vox, gente, mas é porque eu amo o Vox mesmo. Estava lá, eu não consegui orar, porque eles... Foi 1 hora falando mal de mim. Brendo, você parou de fazer isso. Brendo, você não está fazendo isso. Cadê você no culto? Brendo, você se esconde na mídia. Acredito que falaram isso para mim. Você está se escondendo da mídia. Você está com medo de revelar aquilo que Deus está dando para você. Brendo, a gente precisa de você. Brendo, você está fazendo isso. Brendo, você está fazendo aquilo. Gente, eu entendi. Desculpa. Eu não vou mais me esconder na mídia. E eu estava me escondendo naquela sala, com medo de fazer aquilo que Deus manda eu fazer todos os dias.
com medo da adoração extravagante que a gente faz aqui na frente, com medo de me ajoelhar e chorar, porque alguém vai se escandalizar, alguém vai falar, alguém vai apontar. Dane-se! Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se for para gritar, grita. Se for para chorar, chora. Mas faça o que Deus mandou você fazer. Não vou me esconder, Vox. Eu estava orando antes de vir para cá, porque não deu tempo de dormir. A dança inventou a conferência, a gente está aqui desde sexta de manhã, ninguém dormiu até agora. Quando a gente foi embora ontem, tentamos lanchar, né, Rian? Quando chegamos em casa, nos ligaram, um dos jovens caiu de moto, estava na posse, fomos para a posse. Ficamos lá até tarde, voltamos para casa. Como é que você dorme se você tem que pregar? Mas eu estava orando, Senhor, me dê força. Já passou de 48 horas, a base de energético. Mas, Senhor, eu quero orar por essa palavra que o Senhor está me entregando. E foi quando eu entendi, irmãos, que muitos de nós aqui estamos pressionados por olhares e vozes que ouvimos. Olhares maldosos contra nós. Falas maldosas contra os nossos ouvidos. Atitudes diabólicas para paralisar o movimento profético de alguns de nós, quiçá de todos. A gente vai voltar assim a adorar como a gente adorava. A gente vai voltar assim a pregar como a gente pregava. Você vai voltar a sorrir sim quando você entrar. Eu estava orando, Deus me falou que tem gente aqui com medo de rir, porque tem gente que quando te vê rindo, acha que você está sendo falso. Volta a rir, irmão. Falso é o diabo. Volta a rir. Volta a cumprimentar as pessoas. Volta a abraçar as pessoas. Volta a fazer aquilo que o Senhor te chamou. O diabo não vai paralisar o nosso movimento. Não vai. Não vai. Diabo, você não vai. Nós somos filhos. Somos herdeiros com Cristo. Aquilo que falaram sobre nós que é mentira, vai permanecer sendo mentira. Os nossos atos de justiça mostrarão que nós somos da verdade. Não nos justificaremos mais. O Senhor nos justificará. Não se justifique. Não perca tempo se justificando. É perda de tempo total. Você morre e não consegue falar. Tentar se justificar, você morre, passa mal, é internado, precisa gastar dinheiro com medicamento, não consegue dormir e você não vai fazer o que Deus chamou para fazer. Estão falando, deixa falar. Estão achando, deixa achar. Quem não pode falar e quem não pode achar somos nós. Vai falar que fale. Nós vamos tecer o vestido da noiva de Cristo. Se for preciso bordar, que eu acredito ser mais trabalhoso, a gente vai bordar. Se algumas partes a gente precisar costurar, tadinha da Marcele, a madrugada inteira costurando, a gente costura. Se for preciso gastar dinheiro com mais tecido, a gente investe mais no reino, para o vestido ficar mais bonito. Se tiver que comprar o vestido mais caro, a gente compra o tecido mais caro para fazer o vestido mais caro. O Deus que dá a visão, dá a provisão. Ele vai dar condições. Como a gente tem que parar de ter medo de uma frase que a gente ouve muito e que me deixou com medo durante um tempo. Como você consegue? Você já ouviu isso? Como você faz? Não é possível. Você deve estar defraudando alguma coisa para você conseguir viver do estilo que você está vivendo. É que eles não entenderam que o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Seu trabalho não vai te sustentar, o que vai te sustentar é a visão que você está seguindo. Sua família não vai te sustentar, o que vai te sustentar é a visão que você está vivendo. Seus recursos não vão te sustentar. Se depender dos nossos recursos, a gente não chega onde Deus quer. Quem vai nos sustentar é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. E nós vamos voltar a fazer. O que acontece com alguém que não vive o de Caio Suni? 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14 diz: Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor.
não foi obediente à palavra do Senhor. Chegou a consultar até uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o matou e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Eu quero dizer que Deus continua fazendo justiça com aqueles que não vivem debaixo do Dikaiosune. Saul não morreu na guerra, não. Acharam que foi a espada que passou no coração dele. A Bíblia disse que o Senhor o matou. Ele morreu dessa forma porque foi infiel. Deus permitiu. Não foi uma simples perda na guerra. Foi o Senhor quem permitiu. Porque ele decidiu não viver debaixo daquilo que Deus quis. E sabe o que acontece com a gente quando a gente começa a ouvir aquilo que a gente não deveria ouvir? A gente consulta médiuns. Sabe o que é consultar médiuns? É quando Deus te dá uma palavra. É quando Deus nos dá uma direção. E por conta de ouvirmos aquilo que a gente não deveria ouvir, e por conta de ver aquilo que a gente não deveria ver, a gente vai atrás de um médium, a gente pergunta: será que a gente deve fazer isso mesmo? Sabe o que o diabo vai fazer? Vai usar a boca desse que você está perguntando. É melhor não fazer, não. É melhor você dar... sabe o que estão falando de você? Médiuns diabólicos. Quem tem visão não precisa ouvir muitas pessoas, não. Vai atrás de quem é necessário. Você tem líder, você tem pastor. Você tem amigos mais chegados que irmãos. Tem pessoas na sua família levantadas por Deus. Não saia falando com qualquer um, não, que você vai morrer, irmão. A gente vai morrer. Aliás, não iremos morrer. Você pode dizer amém enquanto eu bebo água para eu conseguir falar por mais 10 minutos? Você está entendendo? As únicas coisas que iremos levar para a vida eterna é o nosso espírito e as pessoas. Invista em pessoas. Invista no amor com as pessoas. Tudo isso aqui até agora não é para você excluir quem fala mal de você, não. Elas receberão a glória de Deus através de você. Invista em pessoas. É só o que a gente vai levar para a vida eterna. O nosso espírito e pessoas. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Eu preciso ler junto, mais uma vez. Desculpa de novo, Ana. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Aleluia. Gálatas 5, 24. Vamos ler juntos? No 1. 3, 2, 1. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você quer reconhecer alguém que pertence a Jesus? Veja se ela está crucificando a carne e os desejos. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por visão. Nós vivemos por fé. O sacrifício de Jesus não será à toa nos nossos dias. Jesus merece nossos corpos, alma, espírito e mente inteiros. Jesus merece a minha obediência. Nós faremos justiça sobre as nossas vontades, justiça sobre os nossos desejos, justiça sobre as nossas escolhas. Eu quero que você entenda algo. Eu fiz ontem na igreja que eu estava. Quero fazer aqui de novo, vamos ver se vai dar certo. Tadinha, ela estaria enrolada meia hora. Mas Jesus tinha um amigo, Lázaro. Lázaro achou que estava tecendo os atos de justiça. Por que você diz isso, Brendo? Porque o simples fato das irmãs de Lázaro chegarem para Jesus e dizer: se o Senhor estivesse, não teria acontecido. Se o Senhor tivesse se apressado, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse feito, isso não teria acometido. Isso nos mostra que aquela família estavam vivendo com Cristo, mas sem entender quem era Cristo. Bata no seu peito e diga comigo: Deus não me deve nada. Deus não deve nada a você. Deus não deve nada a mim.
Ele não vai chegar no meu tempo. Ele não vai fazer o que eu quero. Levam Jesus até o sepulcro. E gritam para Jesus. E Jesus grita: abram o sepulcro. Tadinho, gente. Só eu vou fazer essas coisas, né? Quarta-feira tem outra. Lázaro, venha para fora, Lázaro. Vem pulando, igual Lázaro. Eu acho que foi assim. Eu acho que Lázaro saiu assim. Esse Lázaro aqui, ele é... Enfim. Lázaro, venha para fora. Lázaro não conseguiu vir para fora na velocidade que ele estava antes de morrer. Não é na nossa velocidade. Sabe por que Lázaro saiu para fora? Porque primeiro ele morreu. Para tecer o vestido da noiva de Cristo, eu tenho que morrer. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes ele não tinha morrido. Eu cheguei agora porque ele entendeu que ele morreu. E agora que ele está morto, ele vai entender que ele não depende dele mesmo, ele depende da minha voz. Lázaro, saia para fora, não era ressuscitar um Lázaro. Era fazer um Lázaro entender que ele não vive pelo aquilo que ele acha. Ele não vive no tempo que ele acha que ele tem que viver. Lázaro saiu. Mas quando Lázaro sai para fora, Lázaro não está vendo nada. Lázaro não pode abrir a boca. Porque aquilo que ele vê não importa. Lázaro não pode falar com ninguém. Porque na hora de tecer o vestido da noiva de Cristo, eu não preciso falar, eu só preciso ouvir. O que eu falo não importa. O que eu ouço é mais importante. Falar é muito menos importante do que viver. Viva os atos de justiça de Deus. E Ele vai falar por você. Lázaro estava com pés e mãos atados. Porque não é na força do braço de Lázaro. Quem tece os vestidos da noiva de Cristo não precisa fazer força. A gente só se movimenta debaixo da voz que a gente está ouvindo. A gente só faz aquilo que o noivo manda a gente fazer. Jesus não vai voltar para casar com o pastor. Ele não vai voltar para casar com o apóstolo. Ele não vai voltar para casar com aquele que expulsava demônio. Ele vai voltar para casar com a noiva. O que eu faço não importa, o que importa é o que eu vivo. O dia que pregar nesse altar for mais importante para mim, me mata. O dia que liderar for mais importante para mim, me tira do cargo de liderança. O dia que segurar o microfone for mais importante do que varrer a igreja para receber os irmãos que virão ao culto. Se isso não for mais importante, é melhor que eu não faça. O dia que dar um ensino for mais importante do que a minha vida ser um ensino, é melhor que eu não ensine a ninguém. Um ensino vazio não muda. Ensino vazio não ministra no coração de ninguém. Ministra no intelecto, mas não muda o coração. Estamos cheios do intelecto, cheio de coisas novas, mas do coração da mesma forma. Ouvimos palavra todos os dias, direcionamento todos os dias, que muda a nossa mente, mas não muda o nosso coração. Não muda a nossa vivência. Nós recebemos poder de Deus todos os cultos. Aí a gente chacoalha a cabeça, a gente cai no poder, a gente é arrebatado pelo Senhor, a gente expulsa demônio, a gente é cheio, a gente fala em línguas estranhas. E isso não importa, irmão. Deixa eu te contar um segredo de libertação e de quem ministra.
Deus vai derramar o nível de unção que você está pedindo. Você está no culto? Você vai pedir um nível a mais de unção? Deus vai te dar. Mas se a sua estrutura não estiver pronta para receber aquele nível de unção, ela vai quebrar você. Ou então se perdendo e batendo a cabeça. Não é por falta de palavra. É por querer espelhar para as pessoas um nível de unção que ela não vive em casa. Ela só vive na igreja. Falamos em língua na igreja, expulsamos demônio na igreja, somos arrebatados na igreja, caímos do poder na igreja, e em casa caímos na bancada. A unção vai quebrar a gente. Eu não entendo muito de hidráulica, mas tem um cano de 100 milímetros, tem um cano de 200 milímetros, me corrija aí quem conhece. E aí, se você colocar um cano que não aguenta a pressão do nível da água, você vai romper o cano. É exatamente assim que nós vivemos na hora de ministrar unção. A água vai deixar de passar pelo cano? Não, mas ela vai arrebentar o cano logo depois. Nós não estamos vivendo um tempo de filhos se desviando. Nós estamos vivendo um tempo de filhos sendo arrebentados pela unção que eles vivem na igreja, mas não vivem em casa. As pessoas não estão desviando da igreja. As pessoas estão recebendo, adquirindo níveis de unção que não se solidificaram na porta do quarto fechado. Lázaro, venha para fora. Lázaro veio. Mas há uma coisa nos atos de justiça que é lindo de ver. Que é quando na hora de ver, na hora de falar e na hora de andar, ele não precisa apenas da voz de Jesus. Agora o próprio Jesus grita para alguém que está ali em volta: retirem as ataduras. Por isso a importância de andar com quem carrega o mesmo nível de unção que você. Porque aí Lázaro, a partir de agora, ele é desatado, não pela palavra de Jesus, mas através de Jesus, pela vida de alguém que ele escolheu estar ali. Viver os atos de justiça de Jesus é entender que Deus precisa que a gente escolha exatamente quem vai andar com a gente. Mas deixa eu te dizer algo muito importante também. A gente não pode sentir o alecrim dourado de chegar um irmão novo na igreja e a gente achar que a gente não deve sentar com ele porque ele não tem o mesmo nível que a gente, entendeu? Essa intenção aí é do diabo. Na mesa todo mundo pode sentar. O que não pode é influenciar a gente. É a gente que tem que influenciar. Que Deus nos livre de pessoas entrarem por essas portas e saírem daqui sem serem tocadas pela glória de Deus através da nossa vida. Porque a gente acha que o nosso nível não é o mesmo nível que eles. Obrigado, gente. Eu quero encerrar lendo Salmos 73 com a igreja. Eu acho que todo mundo entendeu o recado de Deus. Quero que você leia junto Salmo 73, porque eu quero encerrar falando de algo muito importante na vida daqueles que são filhos. Em algum momento eu vou pregar sobre isso mais a fundo, mas eu queria que você entendesse algo. Os músicos podem subir, a gente vai ministrar, a glória de Deus vai vir em nome de Jesus. Mas havia algo no coração do sacerdote muito bonito. Havia uma ordem para o sacerdote. Quando eu tiver a oportunidade eu vou pregar sobre isso aqui. Deus deu uma ordem na vestimenta dos sacerdotes. E há uma ordem muito específica nas roupas que eles deviam vestir. Dentro dessa ordem há um versículo de rodapé. Evangelista Eduardo, o mestre, que diz uma coisa muito importante que eu fui parar para ver essa semana. Diz assim: as roupas que vocês devem vestir não podem os fazer suar. Se você suar, sacerdote, volta para casa, troca de roupa e volta para continuar o seu serviço.
eu entendi o maior problema da igreja ali, no ofício levítico. Quando a gente começa a suar na obra de Deus, a gente quer mostrar que a gente está suando, para que as pessoas entendam que a gente está trabalhando muito. As marcas que o Evangelho vai fazendo na gente, a gente quer mostrar para as pessoas: olha como eu sou bom, olha como eu trabalho demais na obra de Deus, olha como eu faço demais, olha como eu bordo pra caramba o vestido da noiva. Teu serviço é muito importante, mas não é o mais precioso. Mostrar que soa na obra de Cristo não significa ser filho, só significa dizer que agora eu estou fazendo na força do meu braço. Sacerdote está suando, você está fazendo aquilo que você não devia fazer. Volta para casa, troca de roupa e vem continuar fazendo o seu trabalho. Porque não é o seu suor que vai mostrar que você está trabalhando, é o seu coração em integridade. Quando o sacerdote começava a suar, que ele achava que alguém poderia entrar e ver ele suando pelo árduo trabalho que ele estava fazendo, havia uma ordem do céu: vai para casa, troca de roupa, que você não precisa mostrar que você está trabalhando. Quem tem que ver o seu serviço sou eu. Foi isso que Deus disse comigo nas redes sociais: para de postar. Tá postando a minha rotina toda para as pessoas entenderem. As pessoas não precisam ver. Salmo 133, acho que não, é 73. Vamos ler juntos todo o Salmo 73. Vocês estão me entendendo, amém? É que costumaram pregar gritando, né? Agora a gente não grita, a gente acha que a igreja não está entendendo. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Isso é Asaf falando, tá? Não é Davi. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável, é forte. Ele está falando: eu estou olhando para essa galera, eles estão conquistando tudo que eu não estou conquistando. Eles estão mais saudáveis que eu, estou aqui jejuando pra caramba. Eu vivo no hospital, estou lá direto. Os que não te amam, Senhor, estão aí fora, vivendo a vida como querem. Estão fazendo tudo o que querem, estão conquistando tudo o que querem. Eles não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como a gente é atingido, Senhor. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Na sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até se saciar. Ou seja, tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão vivendo, parece ser tão bom que está todo mundo bebendo daquilo que eles estão entregando. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo de tudo isso que estamos fazendo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência. Senhor, tudo que eu fiz até agora é inútil. Esse tempo todo que eu estou me guardando para o Senhor, esse tempo todo que eu estou me reservando para o Senhor, é inútil. Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado, e eles não. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável. Até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi qual é o destino de todos eles. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror do Senhor. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava amargurado no íntimo, eu senti inveja. Esse é o Brenton já.
agi como um estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Tirei daí, Vox. O animal. Contudo, sempre estou com o Senhor. Tomas a minha mão direita e me sustenta, Senhor. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que o Senhor. O meu corpo e o meu coração poderão até fraquejar, mas Deus é a minha rocha. Ele é o meu coração e a minha herança é o Senhor para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis ao Senhor. Quanto a mim, bom é estar perto de ti. Fiz do soberano Senhor meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos, Senhor. Acabou aqui? Porque nos reis... Pode passar? Acabou? Acho que acabou, né? Versículo 28. Não? Acabou aqui. Até que eu entrei no santuário. Até que você entrou no santuário. Até que nós entremos no santuário. Eu quero encerrar esses 15 minutos que nós temos fazendo um movimento profético aqui. Queria pedir para que você se levante, sem agitação, com calma, analisando todos os atos de justiça que nós não estamos fazendo. Analise comigo aí tudo que a gente está fazendo que não está agradando ao Senhor. Analise também tudo aquilo que nós deveríamos fazer, mas não estamos fazendo. Analise todas as coisas que você foi chamado para fazer e você não está fazendo. Analise todos os movimentos que Deus já liberou sobre você, mas você não está se movimentando. E nós juntos, com a ajuda do louvor, graças a Deus temos uma equipe de louvor, que nos conduzem ao santuário de Deus, que nos levem ao santuário de Deus. Enquanto o louvor vai começar a nos conduzir, você vai entender algo muito importante para entrar no santuário. O louvor nem precisava ouvir isso, que eles são mestres nisso. Mas para entrar no santuário tem um movimento: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio todo mundo chega, o lugar de barulho. Gente, todos os povos chegando para ofertar. No lugar santo, só a tribo de Levi pode entrar, porque ali tem que acender a menorá, ali tem que trocar os pães, ali tem que levar as orações da galera, porque nós somos os intercessores. Levar as orações, fazer com que essa oração suba, tecer os atos de justiça, fazer a manutenção das orações. Mas dali para frente, só filhos que derramam sangue sobre a mesa propiciatória em cima da arca da aliança. E o Senhor disse: nesse lugar eu revelarei a minha glória. Os atos de justiça do Senhor serão revelados sobre nós quando nós entrarmos dentro do santuário, no lugar santo, no santo dos santos, aspergir o nosso próprio sangue e dizer: Senhor, nós